Ela entrou para arrumar o quarto do milionário, mas acabou desarrumando tudo. Quando entrei no quarto 12 naquela manhã de terça-feira, quando nossos olhares se encontraram pela primeira vez, quando ele sorriu daquele jeito que fez meu mundo inteiro parar por alguns segundos, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. E o pior de tudo, ele sabia exatamente o efeito que estava causando em mim. Podia ver nos meus olhos, na forma como minha respiração falhou, na maneira como minhas mãos tremeram ao segurar aquelas toalhas limpas. Porque tudo começou de forma tão simples, tão inesperada, que eu jamais poderia imaginar onde aquele primeiro olhar me levaria. E se você soubesse o que aconteceu nos próximos 5 dias, bem, talvez você entendesse por que ainda hoje, meses depois, eu acordo no meio da noite pensando nele. Se você gosta de histórias de romance proibido, deixa o like. Eram exatamente 9h15 da manhã quando inseri o cartão mestre na fechadura eletrônica do quarto 12. 3 anos trabalhando no Hotel Magnólia me ensinaram que os hóspedes do 12º andar sempre saíam cedo para reuniões de negócios. Era minha rotina: limpar, organizar, desaparecer, sem deixar rastros. Invisível, eficiente, profissional. Mas naquela terça-feira, tudo seria diferente. A porta se abriu suavemente, e eu entrei empurrando meu carrinho de limpeza, já mentalizando os 40 minutos necessários para deixar aquela suíte presidencial impecável. O quarto estava em penumbra, cortinas ainda fechadas, e um aroma amadeirado e sofisticado pairava no ar. Perfume masculino. Caro. Muito caro. Foi quando ouvi o barulho da água do chuveiro parando. Meu coração disparou. Consultei rapidamente o relógio no pulso, conferindo se havia cometido algum erro. Não, estava certa. 9h15. O check-out era às 8. Por que diabos ainda havia alguém ali? Com licença, chamei em direção ao banheiro, mantendo a voz profissional apesar do nervosismo crescente. Limpeza de quarto. Silêncio. Estava prestes a recuar quando a porta do banheiro se abriu e ele apareceu. Toalha branca envolvida na cintura, cabelos escuros úmidos, gotas de água ainda deslizando pelo peito definido. Mas o que realmente me desarmou foram seus olhos. Cinza escuros, intensos, que pareciam ver através de mim de uma forma que nunca havia experimentado antes. Você deve ser Sofia, disse ele, e minha surpresa deve ter sido óbvia, porque ele sorriu. Um sorriso lento, calculado, que fez algo estranho acontecer no meu estômago. Seu nome está bordado no uniforme. Olhei para baixo automaticamente, para o pequeno Sofia em letra cursiva no bolso da blusa. E quando ergui os olhos novamente, ele estava me observando com uma intensidade que fez minha pele esquentar. Desculpe, senhor. Não sabia que ainda estava no quarto. Posso voltar mais tarde, consegui articular já me virando para sair. Não precisa. Sua voz era grave, controlada, com um sotaque que não consegui identificar. Continue seu trabalho. Não me incomodo com a companhia. Algo na forma como disse companhia fez meu coração acelerar ainda mais. Havia camadas naquela palavra, significados que minha mente racional rejeitava, mas meu corpo inexplicavelmente compreendia. Mas, senhor, o protocolo, ele interrompeu, caminhando em direção ao closet sem pressa, completamente à vontade com minha presença ali. Às vezes precisa ser flexibilizado. Observei, hipnotizada, enquanto ele selecionava uma camisa italiana impecavelmente passada. Seus movimentos eram precisos, elegantes como se cada gesto fosse calculado para causar impacto. E estava funcionando. Trabalha aqui há muito tempo? Perguntou, vestindo a camisa sem se virar completamente, mas mantendo contato visual através do espelho do closet. 3 anos, respondi, forçando minhas mãos a se moverem, começando a arrumar a cama que claramente não havia sido usada para dormir. Sempre neste andar. Interessante. Ele abotoava a camisa com movimentos lentos, deliberados. E em 3 anos nunca nos cruzamos antes. Os hóspedes geralmente saem cedo, murmurei, concentrando-me nas fronhas que trocava com mãos que insistiam em tremer levemente. Geralmente sim. Uma pausa carregada.
Mas hoje resolvi fazer diferente. Havia algo na forma como disse isso que me fez parar de trabalhar e olhá-lo diretamente. Nossos olhos se encontraram no espelho, e por um momento que pareceu se estender infinitamente, o ar entre nós se tornou denso, carregado de uma eletricidade que eu não sabia nomear. Você é muito meticulosa, ele observou, agora se virando para me encarar diretamente. Gosto disso. Atenção aos detalhes é rara. Faço meu trabalho bem feito, respondi, erguendo o queixo com uma confiança que não sentia completamente. Vejo isso. Ele se aproximou alguns passos, o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume mais intensamente. Mas me diga, Sofia, você sempre segue as regras à risca? A pergunta pairou no ar como um desafio. Havia duplo sentido ali, uma provocação sutil que fez minha respiração falhar por um segundo. Engoli em seco, tentando manter a compostura profissional. As regras existem por uma razão, consegui responder, embora minha voz saísse mais rouca do que pretendia. Existem sim. Ele sorriu novamente, daquele jeito que parecia desvendar segredos que nem eu mesma conhecia sobre mim. Mas às vezes, as melhores coisas acontecem quando decidimos quebrá-las. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Havia algo perigoso naquele homem, algo que despertava uma parte de mim que eu mantinha cuidadosamente controlada há anos. Preciso terminar a limpeza, disse, tentando recuperar o controle da situação. Claro. Ele pegou a gravata, passando-a ao redor do pescoço com movimentos fluidos. Mas Sofia... Sim? Ele se aproximou mais um passo, tão perto que pude ver pequenas manchas douradas em seus olhos cinzentos. Quando terminar o que começou aqui, gostaria que considerasse terminar uma conversa que estamos tendo. Minha mente ficou em branco. Que conversa? Esta. Seu sorriso se alargou e havia algo predatório nele. Algo que fez cada nervo do meu corpo se acender. A conversa que dois adultos inteligentes têm quando reconhecem uma atração mútua. As palavras ficaram suspensas entre nós como uma confissão perigosa. Eu deveria ter negado. Deveria ter mantido a distância profissional. Deveria ter dito que estava enganado. Em vez disso, ouvi minha própria voz sussurrando. Não sei do que está falando. Não? Ele inclinou a cabeça, estudando meu rosto como se fosse um puzzle e fascinante. Então por que suas mãos estão tremendo? Olhei para baixo e para meu horror ele estava certo. Minhas mãos traíam cada tentativa de parecer indiferente. Terminaremos esta conversa, Sofia, disse ele, ajustando a gravata com uma confiança que beirava a arrogância. Quando você estiver pronta para ser honesta, consigo mesma. E com isso ele pegou o paletó e saiu do quarto, deixando apenas seu perfume e uma promessa perigosa pairando no ar. Fiquei ali parada por longos segundos, coração ainda disparado, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Suas palavras ecoavam na minha mente. Terminar o que começou. E pela primeira vez em 3 anos de trabalho impecável, me perguntei se ele estava falando apenas sobre a limpeza do quarto. Passei o resto daquela terça-feira tentando esquecer o que havia acontecido no quarto 12. Tentando esquecer a forma como ele havia me olhado, como sua voz grave havia feito algo estranho acontecer dentro de mim. Tentando convencer a mim mesma de que tinha imaginado toda aquela tensão elétrica. Não funcionou. Na manhã seguinte, quando vi seu nome ainda registrado no sistema, Gabriel Monteiro, suíte presidencial, quarto 12, meu estômago deu um nó. Ele havia estendido a estadia. Por quê? Às 9h15 em ponto, como sempre, inseri o cartão na fechadura. Desta vez bati na porta antes de entrar. Limpeza de quarto. Entre, Sofia. Sua voz veio de dentro, reconhecendo-me instantaneamente. Estou no banho, mas pode trabalhar normalmente. Respirei fundo antes de empurrar a porta. O quarto estava organizado, diferente do dia anterior. A cama havia sido usada, travesseiros amassados de uma forma que me fez imaginar como ele dormia. Concentre-se, Sofia. O som da água do chuveiro preenchia o ambiente, e junto com ele, aquele perfume masculino que agora reconhecia instantaneamente.
Comecei meu trabalho tentando ignorar a presença dele a poucos metros de distância, separado apenas por uma parede de vidro fosco. "Como está sendo sua manhã?" perguntou ele do banheiro, sua voz ecoando levemente. Parei de dobrar as toalhas. Era estranho ter uma conversa com alguém que estava nu a poucos metros de mim. Inapropriado. Excitante de uma forma que me recusava a analisar. "Normal", respondi, forçando naturalidade na voz. "E a sua?" Melhorou consideravelmente agora. Havia um sorriso na voz dele. "Ontem não consegui parar de pensar na nossa conversa." Minhas mãos pararam de se mover. "Não houve conversa ontem, Sr. Monteiro." "Gabriel?" ele corrigiu. "E houve sim, apenas não terminamos." A água parou de correr. Meu coração acelerou automaticamente, imaginando-o saindo do chuveiro, pingando água, alcançando uma toalha. Balancei a cabeça, tentando afastar pensamentos que não deveria estar tendo. "Posso fazer uma pergunta pessoal, Sofia?" "Depende da pergunta", respondi, trocando os lençóis com movimentos mais bruscos do que necessário. "Há quanto tempo trabalha na área de hospitalidade?" A pergunta me pegou desprevenida. Era pessoal, mas não da forma que eu esperava. "Desde os 8 anos." "E sempre como camareira?" Hesitei. Havia algo na forma como perguntou, como se minha resposta importasse para além da mera curiosidade. "Comecei na recepção. Depois fui promovida para este andar." Não mencionei que havia sido uma promoção disfarçada de punição após recusar os avanços do gerente anterior. Interessante. O barulho da porta do banheiro se abrindo fez meu corpo inteiro ficar tenso. "Você tem potencial para muito mais." Me virei instintivamente e o encontrei parado na soleira, toalha envolvida na cintura, cabelos úmidos escorrendo gotas pelo peito. Desta vez, nossos olhares se encontraram diretamente, sem espelhos entre nós. "Como pode saber?" perguntei, odiando como minha voz saiu mais rouca. "Tenho experiência em avaliar pessoas." Ele caminhou até o closet, completamente à vontade com minha presença. "É parte do meu trabalho." "Que trabalho?" Gabriel parou, uma camisa nas mãos, e me estudou por um longo momento. Havia algo calculado na pausa, como se estivesse decidindo quanto revelar. "Hotéis", disse finalmente. "Sou dono de uma rede de hotéis." O mundo pareceu inclinar levemente. "Dono?" "Monteiro Hotels. 15 propriedades em 7 países." Ele vestiu a camisa com movimentos fluidos, mas manteve os olhos em mim, incluindo este. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Gabriel Monteiro. Porque esse nome não havia me chamado a atenção antes. Porque eu era apenas uma camareira que nunca se importou em conhecer os proprietários das empresas onde trabalhava. Você é meu chefe", consegui articular. "Tecnicamente, sim." Ele sorriu, abotoando a camisa. "Mas prefiro pensar em nós como conhecidos em potencial." "Por que não disse ontem?" "Porque queria ver como você se comportava sem saber quem eu era." Seus olhos castanhos me estudavam intensamente. Queria ver a Sofia real, não a funcionária tentando impressionar o patrão. Uma mistura de raiva e humilhação começou a ferver dentro de mim. "Estava me testando." "Observando", ele corrigiu. "E gostei muito do que vi." Isso é abuso de poder." Gabriel parou de se vestir e me encarou seriamente. "Seria se estivesse usando minha posição para coagi-la de alguma forma, mas não estou." Ele se aproximou alguns passos. "Tudo o que disse ontem, a atração que identifiquei, isso não tem nada a ver com trabalho, Sofia. É pessoal." "Não pode ser pessoal. Você é..." "Sou o quê? Rico? Poderoso?" Sua voz ficou mais baixa, mais intensa. "E você é o quê? Inferior? Menos merecedora de atenção?" A pergunta me atingiu como um tapa. Era exatamente isso que eu pensava, e odiava que ele conseguisse me ler tão facilmente. "É diferente e você sabe", murmurei. "É." Ele assentiu. "Mas diferentes não significa impossível." Gabriel terminou de se arrumar em silêncio, enquanto eu fingia estar concentrada em dobrar toalhas que já estavam perfeitamente dobradas. A tensão no ar era quase tangível. "Sofia",
Ele disse quando estava pronto para sair. Tenho uma proposta para você. Meu estômago se contraiu. Que tipo de proposta? Profissional. Seus olhos brilhavam com algo que não conseguia identificar. Preciso de alguém, especial para um projeto que estou desenvolvendo. Especial como? Inteligente, observadora, capaz de manter discrição absoluta. Ele fez uma pausa. E corajosa o suficiente para aceitar desafios não convencionais. Cada palavra parecia ter camadas de significado que minha mente tentava decifrar e meu corpo reagia instintivamente. Que tipo de projeto? Gabriel caminhou até a porta, mas parou antes de sair, voltando-se para mim com um sorriso que era pura promessa perigosa. O tipo que poderia mudar sua vida completamente, Sofia, se você tiver coragem de dizer sim. E mais uma vez, ele saiu me deixando com o coração disparado e 1000 perguntas sem resposta. Mas desta vez, havia algo mais, uma oferta, uma possibilidade. E pela primeira vez em 8 anos, me permiti imaginar como seria dizer sim a algo realmente perigoso. Passei o resto da quarta-feira em um estado de ansiedade que nunca havia experimentado antes. A cada hora que passava, as palavras de Gabriel ecoavam na minha mente. Poderia mudar sua vida completamente. Que tipo de projeto? Que tipo de mudança? E por que eu não conseguia parar de pensar nele? Na quinta-feira cheguei ao trabalho com as mãos suando. Minha supervisora, Dona Carmen, me entregou um envelope lacrado junto com minha programação diária. Veio da administração para você, disse ela franzindo o senho. Coisa chique, papel caro. Meu nome estava escrito em letra elegante na frente. Dentro, um cartão com o logotipo dourado da Monteiro Hotels e uma mensagem simples. Restaurante Panorama, 20 horas. Mesa reservada em seu nome. GM. Meu coração disparou. Era completamente inapropriado. Mas também era a coisa mais excitante que havia acontecido comigo em anos. O Panorama era o tipo de restaurante onde eu nunca entraria por vontade própria. No último andar do hotel, vista deslumbrante da cidade, cada prato custando mais do que eu ganhava em um dia. Quando cheguei, vestindo meu único vestido social preto, me senti completamente fora de lugar. Gabriel já estava à mesa, impecável em um terno escuro, olhando pela janela panorâmica. Quando me viu se aproximando, levantou-se como um perfeito cavalheiro e puxou minha cadeira. Obrigada por vir, disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que me desanimou. Não sabia que tinha escolha, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Sempre tem escolha, Sofia. Sempre. Ele se sentou e me estudou por um momento. Está linda. O elogio me fez corar de uma forma que odiei. Obrigada. Um garçom se aproximou com uma garrafa de vinho que provavelmente custava meu salário mensal. Gabriel serviu nossas taças com movimentos precisos, claramente acostumado com aquele nível de sofisticação. Deve estar se perguntando por que a trouxe aqui, disse ele, erguendo a taça. A pergunta passou pela minha cabeça, admiti, provando o vinho e tentando não fazer careta com o sabor complexo. Quero fazer uma proposta concreta, mas antes preciso que entenda que o que vou oferecer é não convencional. Meu estômago se contraiu. Continue. Gabriel se inclinou ligeiramente para frente, baixando a voz. Preciso de uma assistente pessoal para uma viagem de negócios. 5 dias em Miami. Hospedagem em suíte presidencial, todas as despesas pagas, além de um pagamento de R$30.000. Quase cuspi o vinho. R$30.000 era mais do que eu ganhava em 6 meses. Por 5 dias? Perguntei incrédula. Por 5 dias, ele confirmou. Mas há condições específicas. Claro que havia. Nada na vida era tão simples assim. Que condições? Gabriel tirou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa entre nós. Está tudo detalhado aqui. Mas vou resumir os pontos principais. Ele abriu o envelope e retirou algumas folhas de papel timbrado. Documento oficial, assinatura de advogado, selo da empresa. Sério, muito sério. Primeiro, discrição absoluta.
Nada do que acontecer durante esses 5 dias pode ser compartilhado com terceiros. Jamais. Assenti, embora minha mente já estivesse disparando alarmes. Segundo, disponibilidade total. Durante os 5 dias, você estará à minha disposição 24 horas por dia. Jantares de negócios, reuniões, eventos sociais e outras atividades que possam surgir. A forma como disse outras atividades fez minha pele se arrepiar. Terceiro, você seguirá um código de vestimenta específico. Roupas adequadas serão fornecidas por mim, escolhidas por mim. Você quer escolher o que eu vou vestir? Perguntei, tentando manter a voz controlada. Preciso que projete uma imagem específica, elegante, sofisticada, adequada ao ambiente onde estaremos circulando. Seus olhos castanhos me estudavam intensamente. Confie em mim. E se eu não gostar das roupas? Aprenderá a gostar. A resposta veio rápida, definitiva, e havia algo na voz dele que fez meu corpo reagir de uma forma que não esperava. Gabriel continuou listando as condições, cada uma mais intrigante que a anterior. Não poderia usar meu celular pessoal durante as reuniões. Deveria me dirigir a ele como Senhor Monteiro em público. Deveria estar pronta para partir com apenas 2 horas de antecedência. Por que eu? Perguntei quando ele terminou. Por que não uma assistente profissional? Porque preciso de alguém que possa se adaptar rapidamente a situações imprevistas. Alguém inteligente o suficiente para improvisar quando necessário. Ele se inclinou mais para a frente. E por que você me intriga, Sofia? Há algo em você que não consigo decifrar completamente. Isso não é razão suficiente para me pagar 30 mil reais. Gabriel sorriu, e havia algo predatório naquele sorriso. Não é apenas sobre o dinheiro, é sobre descobrir do que você é capaz quando sai da sua zona de conforto. Peguei o contrato e comecei a ler. A linguagem jurídica era complexa, mas alguns trechos me chamaram a atenção. Cláusulas sobre comportamento adequado, representação da empresa, flexibilidade de horários e atividades. Este contrato é vago em vários pontos, observei. Propositalmente. Gabriel bebeu seu vinho sem desviar os olhos de mim. Porque o que vou pedir de você não pode ser completamente definido em termos legais. Estou começando a achar que isso não é sobre assistência empresarial. É e não é. Ele se recostou na cadeira, estudando minha reação. Haverá reuniões reais, negócios reais, mas também haverá outras expectativas. Que expectativas? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse pesando cuidadosamente suas próximas palavras. Expectativas sobre como você se comportará comigo, como responderá às minhas instruções, como se entregará ao papel que precisará desempenhar. Cada palavra parecia ter camadas de significado que minha mente tentava processar. Havia algo intensamente sexual no que ele estava sugerindo, mas dito de forma tão sutil que eu não podia ter certeza. Se eu não conseguir atender a essas expectativas, conseguirá. A confiança na voz dele era absoluta. Por que você quer? Posso ver nos seus olhos, Sofia. Você está cansada de ser invisível, cansada de se contentar com uma vida pequena e segura. Suas palavras me atingiram como flechas certeiras. Como ele conseguia me ler tão facilmente? Isso é loucura, murmurei, mas minha voz não tinha convicção. Gabriel sorriu. Mas às vezes a loucura é exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente somos. Ele chamou o garçom e pediu a conta, seus movimentos calmos e controlados, contrastando com o caos que havia se instalado na minha mente. Preciso de uma resposta até amanhã às 8 da noite, disse ele, colocando o contrato de volta no envelope e o empurrando na minha direção. Se aceitar, nos encontraremos no aeroporto sábado às 6 da manhã. E se recusar? Gabriel se levantou, ajeitou o paletó e me olhou de uma forma que fez meu estômago se contrair. Então voltará para sua vida de sempre, invisível, segura, e sempre se perguntando, e se? Ele se inclinou e sussurrou próximo ao meu ouvido. Mas algo me diz que você não é do tipo que vive com arrependimentos, Sofia. Você é do tipo que aceita desafios, especialmente os perigosos.
E pela terceira vez consecutiva, Gabriel Monteiro saiu me deixando com o coração disparado e uma decisão impossível nas mãos. 24 horas para escolher entre a segurança e o desconhecido. Entre ser quem eu sempre fui ou descobrir quem eu poderia me tornar. Passei a sexta-feira inteira relendo o contrato, analisando cada palavra, cada cláusula, tentando decifrar o que Gabriel realmente esperava de mim. Às 7h30 da noite, ainda não havia tomado uma decisão. Às 7h59, disquei o número que ele havia me dado. Aceito, disse quando ele atendeu antes mesmo de um alô. Sabia que aceitaria, respondeu ele, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Aeroporto Santos Dumont, Hangar 7, 6 da manhã. Traga apenas documentos e produtos de higiene pessoal. Todo o resto será providenciado. A ligação terminou e eu fiquei ali, parada no meu apartamento minúsculo, me perguntando o que diabos havia acabado de fazer. O Hangar 7 abrigava um jato particular que parecia ter saído de uma revista de luxo. Branco, perolado, elegante, com o logotipo dourado da Monteiro Hotels discretamente posicionado na fuselagem. Gabriel me esperava no pé da escada, impecável em um terno cinza claro que realçava seus olhos castanhos. Pontual, disse ele, consultando um relógio que provavelmente custava mais que meu apartamento. Gosto disso. Bom dia, Sr. Monteiro, respondi, lembrando-me das regras estabelecidas. Gabriel, ele corrigiu. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Gabriel. Subimos ao jato e minha boca se abriu involuntariamente. O interior era como um apartamento voador. Poltronas de couro creme, mesa de mogno, bar completo e, no fundo, o que parecia ser um quarto privativo. Primeira vez em um jato particular? Perguntou Gabriel, dirigindo-se ao bar. Primeira vez em qualquer tipo de avião. Admiti, tentando não parecer completamente deslumbrada. Ele parou de se mover e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Sério? Sério. Gabriel serviu 2 taças de champanhe e me entregou uma. Então hoje será um dia de muitas primeiras vezes. A forma como disse isso fez minha pele se arrepiar. Havia promessas perigosas naquelas palavras. O jato decolou suavemente e, enquanto São Paulo desaparecia lá embaixo, Gabriel abriu uma mala que estava ao lado de sua poltrona. Suas roupas para hoje, disse ele, retirando um vestido que fez meus olhos se arregalarem. Era azul marinho, de tecido que parecia flutuar entre seus dedos. Elegante, sofisticado, mas com um decote que definitivamente não era conservador. Ousado, consegui dizer. É perfeito, ele corrigiu. Para onde vamos hoje à noite, você precisa causar a impressão certa. Que impressão? Gabriel se aproximou, segurando o vestido entre nós. Que você é minha, que pertence ao meu mundo, que está disponível para mim. Meu coração disparou. Disponível? Para acompanhar-me, para representar-me adequadamente, para seguir minha orientação quando necessário. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, mas o significado nas entrelinhas era cristalino. Ele me entregou uma caixa menor. Sapatos, joias, tudo o que precisa. Abri a caixa e quase desmaiei. Sapatos Louboutin, um colar de pérolas que parecia ter saído de um filme antigo, brincos delicados que provavelmente custavam mais que meu salário anual. Gabriel, isso é necessário. Ele interrompeu. Lembre-se do contrato, Sofia. Eu escolho o que você veste. Você confia no meu julgamento. Havia algo na voz dele, uma autoridade sutil, mas inquestionável, que fez algo estranho acontecer dentro de mim. Uma parte de mim queria questionar, resistir, mas outra parte queria se render a essa orientação. Onde posso me trocar? Gabriel apontou para o fundo do jato. Quarto privativo. Mas Sofia? Sim? Quando sair, quero vê-la completamente arrumada. Cabelo, maquiagem, tudo. Há produtos no quarto. Use-os. Era uma ordem disfarçada de sugestão, e ambos sabíamos disso. O quarto era pequeno, mas luxuoso, com uma cama que parecia ridiculamente tentadora e um espelho de corpo inteiro. Tirei minha roupa simples e vesti o que Gabriel havia escolhido.
O tecido do vestido era como uma carícia na pele, moldando-se ao meu corpo de uma forma que me fez sentir simultaneamente poderosa e vulnerável. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. O vestido realçava curvas que eu sempre havia escondido. O colar chamava a atenção para meu pescoço e colo. Os sapatos me faziam parecer mais alta, mais confiante. Voltei ao salão principal quase 40 minutos depois, nervosa com a reação de Gabriel. Ele estava trabalhando no laptop quando me viu. Parou completamente, salvou o documento e fechou a tela, me dando toda a sua atenção. Perfeita, disse ele, e havia algo na voz que fez minha respiração falhar. Obrigada. Sente-se. Gabriel indicou a poltrona ao lado da sua. Precisamos conversar sobre o protocolo para hoje. Sentei-me, tentando ignorar como o vestido havia subido ligeiramente, expondo mais da minha perna do que eu estava acostumada. Protocolo? Como você deve se comportar? Como devemos nos comportar juntos? Gabriel se virou na poltrona para me encarar completamente. Em público, você é minha assistente pessoal, profissional, mas próxima. Atenta às minhas necessidades. Que necessidades? Se minha taça estiver vazia, você nota. Se alguém está me aborrecendo em uma conversa, você arranja uma desculpa para me tirar dali. Se eu disser que estou cansado, você sugere que nos retiremos. Ele fez uma pausa. Você antecipa o que eu quero antes mesmo de eu pedir. Como posso antecipar se não te conheço bem? Gabriel sorriu e havia algo predatório naquele sorriso. Você vai aprender. Rapidamente. O jato balançou levemente e Gabriel estendeu a mão para segurar a minha como se fosse um gesto natural de proteção. Primeira turbulência? Perguntou ele, mas não soltou minha mão. Sim, consegui responder, muito consciente do calor da pele dele contra a minha. É normal. Não há nada com que se preocupar. Mas o jato balançou novamente, mais forte desta vez, e instintivamente me aproximei dele. Gabriel passou o braço ao redor dos meus ombros, me puxando contra seu peito. Está tudo bem, murmurou ele, e pude sentir sua respiração no meu cabelo. Estou aqui. Por um momento ficamos assim, abraçados, enquanto o jato atravessava a turbulência. Pude sentir o perfume dele, o calor do seu corpo, a firmeza do braço que me segurava. Era reconfortante e excitante ao mesmo tempo. Sofia, disse ele, e havia algo diferente na voz. Sim? Ergui o rosto para olhá-lo e nossos rostos ficaram a centímetros de distância. Seus olhos castanhos pareciam mais escuros, mais intensos. Por um momento que pareceu se estender infinitamente, achei que ele fosse me beijar. Em vez disso, ele passou o polegar pela minha bochecha, um toque tão leve que poderia ter sido imaginário. Você é mais corajosa do que imagina, sussurrou ele. Como pode saber? Porque está aqui, porque aceitou, porque está se permitindo ser guiada. A palavra guiada pairou entre nós como uma confissão. Havia camadas de significado ali que minha mente tentava processar. O jato parou de balançar, mas Gabriel não me soltou imediatamente. Ficamos ali, abraçados, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço enquanto algo mudava irrevogavelmente entre nós. Estamos chegando, disse o piloto pelo interfone, quebrando o momento. Gabriel me soltou lentamente, seus dedos deslizando pelo meu braço de uma forma que fez minha pele se arrepiar. Bem-vinda ao meu mundo, Sofia, disse ele, olhando pela janela enquanto Miami se estendia lá embaixo. Espero que esteja pronta para descobrir até onde pode ir. E observando aquela cidade desconhecida se aproximando, vestindo roupas que não eram minhas, ao lado de um homem que estava sistematicamente derrubando todas as minhas defesas, me perguntei se algum dia estaria realmente pronta para o que Gabriel Monteiro tinha em mente para mim. O hotel em Miami era uma obra de arte arquitetônica que se erguia contra o céu azul como uma declaração de poder. The Monteiro Miami estava gravado em letras douradas na entrada principal, e eu finalmente compreendi a dimensão real do império de Gabriel. Nossa suíte ocupava todo o último andar. 2 quartos, sala de estar panorâmica, terraço privativo com vista para o oceano. Era maior que meu apartamento inteiro em São Paulo, multiplicado por 10. Seu quarto,
disse Gabriel, indicando a suíte à esquerda. O meu fica do outro lado. Banheiro privativo, closet com mais roupas que escolhi para você. Entrei no quarto e quase perdi o fôlego. A cama king size dominava o ambiente, coberta por lençóis que pareciam nuvens. O closet estava repleto de vestidos, saias, blusas, sapatos, tudo nas medidas exatas do meu corpo. Como você sabia meu número? Perguntei, tocando um vestido de seda vermelha. Tenho meus métodos, respondeu ele da porta, me observando explorar as roupas. Gostou? Muito. Peguei uma etiqueta e quase desmaiei com o preço. Gabriel, isso deve ter custado uma fortuna. Vale cada centavo para vê-la assim. Seus olhos me percorreram de uma forma que fez minha pele esquentar. Temos uma reunião em 2 horas. Vista o conjunto azul marinho que está no centro do closet. Que tipo de reunião? Investidores. Pessoas importantes que precisam ver que tenho bom gosto para escolher companhias. A forma como disse companhias me fez entender que eu não era apenas uma assistente ali. Era uma declaração. Uma peça no jogo de poder que Gabriel jogava. E qual é meu papel exatamente? Gabriel se aproximou parando a poucos centímetros de mim. Ficar ao meu lado, parecer inteligente e sofisticada, deixar claro que você me pertence. Pertenço? Está comigo por escolha, está sob minha proteção, está... Ele fez uma pausa como se escolhesse cuidadosamente as palavras, disponível exclusivamente para mim. Meu coração acelerou. E se alguém fizer perguntas pessoais? Responda que somos próximos há algum tempo, que aprecia minha orientação, que confia completamente no meu julgamento. Seus olhos castanhos me estudavam intensamente. É verdade, não é? A pergunta me pegou desprevenida, porque a resposta era mais complicada do que eu gostaria de admitir. Em apenas alguns dias, Gabriel havia conseguido me fazer questionar tudo sobre minha vida, meus limites, meus desejos. Está ficando verdade, sussurrei. Ótimo. Ele sorriu e se afastou. Vista-se. Nos encontramos na sala em 1 hora. A reunião foi uma experiência surreal. 15 homens e 3 mulheres em ternos de $5.000, discutindo investimentos de milhões, como se fossem centavos. Eu me sentei ao lado de Gabriel, tentando parecer natural, enquanto ele ocasionalmente tocava minha mão ou sussurrava algo no meu ouvido. Ela é adorável, Gabriel, comentou uma das mulheres durante o intervalo. Há quanto tempo estão juntos? Tempo suficiente para eu saber que ela é especial, respondeu ele, passando o braço ao redor da minha cintura de forma possessiva. O toque me fez estremecer e não passou despercebido por ele. Seus dedos se moveram ligeiramente contra minha pele, uma carícia quase imperceptível que fez meu corpo inteiro se acender. A reunião terminou por volta das 8 da noite. Voltamos para a suíte em silêncio, a tensão entre nós sendo quase palpável no elevador privativo. Se saiu muito bem, disse Gabriel quando chegamos à sala. Eles acreditaram completamente que você é... Sua, completei. Minha, ele confirmou. E havia algo na voz que fez meu estômago se contrair. Gabriel se dirigiu ao bar e serviu 2 taças de vinho. Estava entregando uma para mim quando seu celular tocou. O nome Helena piscava na tela. A mudança nele foi instantânea. O rosto se fechou. A postura ficou tensa. Algo escuro passou por seus olhos. Preciso atender, disse ele, e havia uma frieza na voz que não havia escutado antes. Gabriel? A voz feminina era clara mesmo de onde eu estava. Por favor, não desligue. Ele hesitou por um longo momento antes de responder. O que você quer, Helena? Preciso falar com você. É sobre ele. Algo mudou no rosto de Gabriel. A máscara de controle rachou, revelando uma vulnerabilidade que me pegou completamente desprevenida. Não temos nada para conversar. Você não pode continuar fugindo para sempre. Faz 2 anos, Gabriel. 2 anos que você se recusa a... Chega. A voz dele saiu mais áspera. Não vou discutir isso agora. Ele era seu irmão também. As palavras atingiram Gabriel como um golpe físico. Vi seus ombros se curvarem levemente,
a mão livre se fechando em punho. Era, passado, morto. Cada palavra saiu cortante, por minha causa. Não foi sua culpa? Foi sim. Gabriel se virou de costas para mim, como se quisesse esconder a dor que estava estampada em seu rosto. E você sabe disso. Gabriel, por favor. Ele desligou o telefone e ficou parado, de costas para mim, respiração pesada. Por longos segundos, o silêncio preencheu a sala como uma presença física. Quando se virou, a máscara havia voltado, mas agora eu podia ver as rachaduras nela. Os olhos castanhos estavam sombrios, carregados de uma dor que ele claramente não estava acostumado a mostrar. Desculpe por isso, disse ele, a voz controlada demais. Não precisa se desculpar. Me aproximei lentamente. Quer conversar? Não há nada para conversar. Gabriel. Parei na frente dele, forçando-o a me olhar. Quem era ele? Por um momento, achei que ele fosse ignorar a pergunta. Então seus ombros se curvaram novamente, como se o peso que carregava fosse pesado demais. Meu irmão mais novo, Eduardo. A voz saiu quase sussurrada. Morreu em um acidente de carro há 2 anos. Sinto muito. Eu estava dirigindo. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Estava voltando de uma festa, bêbado, arrogante, achando que era invencível. Eduardo tentou me impedir de dirigir, mas eu não escutei. Meu coração se apertou. Finalmente entendi a frieza controlada, a necessidade de ter tudo sob controle. Gabriel. Ele morreu na hora. Eu saí sem um arranhão. Suas mãos tremiam ligeiramente. Como é justo isso? Como é possível que eu tenha sobrevivido e ele... Não foi sua culpa. Foi sim. A máscara se despedaçou completamente. Eu era o irmão mais velho. Era minha responsabilidade protegê-lo. E, em vez disso... Gabriel se afastou, passando as mãos pelos cabelos, claramente lutando para manter o controle. É por isso que você precisa controlar tudo? Perguntei suavemente. Por isso que estabelece regras para tudo? Ele me olhou como se eu tivesse acabado de revelar seu segredo mais profundo. Se eu não tivesse controle naquela noite, se tivesse escutado o que era certo em vez de fazer o que queria... Gabriel balançou a cabeça. Nunca mais vou perder o controle assim. Mas você não pode viver a vida inteira se punindo. Posso sim. Seus olhos encontraram os meus, e havia tanto sofrimento ali que me cortou o coração. É a única forma de garantir que nunca mais vou machucar alguém que importa para mim. A frase pairou entre nós carregada de significado. Alguém que importa para ele. Estava falando de mim? Gabriel. Me aproximei novamente, mais devagar desta vez. Você não pode proteger todo mundo de tudo, e não pode se privar de viver por causa de um erro. Não foi um erro. Foi uma escolha. Uma escolha egoísta que custou a vida do meu irmão. Estendi a mão e toquei seu rosto, sentindo-o se enrijecer sob meu toque antes de, lentamente, se permitir relaxar. Mas você não é mais aquela pessoa, sussurrei. O homem que conheci nesses últimos dias, ele se importa. Ele protege. Ele quer você de uma forma que pode ser perigosa, Gabriel interrompeu, cobrindo minha mão com a sua. E isso me apavora, Sofia. Porque quando estou com você, sinto que posso perder o controle novamente. Nossas faces estavam a centímetros de distância. Pude ver cada detalhe dos seus olhos castanhos, cada linha de tensão em seu rosto, cada sombra de vulnerabilidade que ele raramente mostrava. E se não for sobre controle, sussurrei, e se for sobre confiança? Gabriel fechou os olhos, como se minhas palavras fossem dolorosas demais para processar. Não sei como confiar sem controlar, Sofia. Não sei como querer alguém sem ter medo de destruí-la. E naquele momento, finalmente entendi Gabriel Monteiro. Por trás de toda a riqueza, poder e controle, havia um homem aterrorizado de se permitir sentir, de se permitir ser vulnerável, de arriscar machucar alguém novamente. Então me ensine, disse eu, surpreendendo a mim mesma com a oferta. Ensine-me suas regras, seu controle, e talvez eu possa te ensinar a confiar. Gabriel abriu os olhos
e me olhou como se eu fosse um milagre e uma ameaça ao mesmo tempo. Você não sabe o que está oferecendo. Sei sim. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Estou oferecendo uma chance, para ambos. E pela primeira vez desde que o conhecera, vi Gabriel Monteiro completamente desarmado, vulnerável, humano. E soube que aquele era o momento em que tudo mudaria entre nós. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha no estômago. Não era nervosismo pelos eventos do dia, era intuição. 8 anos trabalhando em hotéis me ensinaram a ler pessoas, a perceber quando algo não estava certo. E definitivamente havia algo errado com os homens que Gabriel estava prestes a fechar negócio. Encontrei-o no terraço tomando café, magnífico em um terno azul marinho que realçava seus olhos castanhos. O sol de Miami beijava sua pele e por um momento me permiti simplesmente admirá-lo. "Bom dia, linda", disse ele, e o tom íntimo da voz fez meu coração acelerar. "Bom dia." Me aproximei da mesa, muito consciente de como minha camisola de seda se movia contra minha pele. Sobre a reunião de hoje. Gabriel levantou os olhos do tablet, me dando atenção total. "Sim? Posso fazer uma pergunta sem parecer intrometida? Você pode me perguntar qualquer coisa, Sofia." Havia sinceridade na voz dele que me fez sentar mais perto. "O que está pensando?" Ontem, durante o almoço, percebi algo estranho na linguagem corporal do Sr. Martinez e do Sr. Chen. Eles se olhavam de uma forma... eu não sei explicar. Como se estivessem escondendo algo. Gabriel parou de beber o café e me olhou com interesse renovado. "Continue." "E quando você mencionou os números do projeto, Chen fez uma expressão, como se já soubesse exatamente o que você ia dizer. Como se tivesse acesso a informações que não deveria ter." "Você observou tudo isso?" A voz dele havia mudado, ficado mais intensa. "Trabalhar em hotéis ensina a gente a ler pessoas, principalmente quando elas estão mentindo ou escondendo algo." Hesitei. "Pode ser paranoia minha, mas não é paranoia." Gabriel largou a xícara e se inclinou para a frente. "Você notou algo que eu estava começando a suspeitar, mas não tinha certeza." Meu coração disparou. "Sério?" "Muito sério." Seus olhos castanhos me estudavam com uma intensidade que fez minha pele esquentar. "Sofia, o que você acabou de fazer? Isso é exatamente o tipo de inteligência que eu preciso ao meu lado." A forma como disse "ao meu lado" fez algo quente se espalhar pelo meu corpo. "O que você acha que eles estão escondendo?" perguntei. Gabriel se levantou e começou a andar pelo terraço, claramente processando. Informações privilegiadas. Alguém está vazando detalhes dos meus projetos para eles antes das reuniões. Por isso eles sempre parecem um passo à frente? Exatamente. Ele parou de andar e me olhou. "Sofia, preciso da sua ajuda." "Minha ajuda?" "Você é invisível para eles. Uma simples acompanhante." A forma como disse "simples" deixou claro que ele não pensava assim. "Eles falam na sua frente como se você não existisse. E você quer que eu... Observe, escute, use essa inteligência impressionante que você tem." Gabriel se aproximou da minha cadeira. "Você toparia fazer isso por mim?" A pergunta carregava camadas de significado. Não era apenas sobre negócios, era sobre confiança, sobre parceria, sobre me ver como mais do que uma simples acompanhante. "Sim." Respondi sem hesitar. Gabriel sorriu e havia algo predatório e admirativo naquele sorriso. Sabia que diria isso. "Como?" "Porque você é corajosa, mais corajosa do que imagina." Ele colocou a mão no meu ombro, o toque queimando através da seda fina. "E porque gosta de desafios." Sua mão deslizou lentamente pelo meu braço, deixando um rastro de fogo na pele. "Vista o vestido preto hoje. O que tem decote em V." "Por quê?" Gabriel se inclinou, seus lábios quase tocando meu ouvido. "Porque quando você usa esse vestido, os homens ficam distraídos demais para pensar direito. E homens distraídos cometem erros." Sua respiração no meu ouvido fez meu corpo inteiro se arrepiar. "Gabriel, e Sofia?" Ele se afastou ligeiramente, nossos rostos a centímetros de distância.
Hoje à noite, depois que descobrirmos o que eles estão tramando, vamos comemorar. Comemorar como? Seus olhos se escureceram. Deixe-me surpreendê-la. A reunião da tarde foi no escritório de Miami da Monteiro Hotels. Eu me sentei discretamente ao lado de Gabriel, fingindo estar apenas acompanhando, mas na verdade observando cada movimento, cada olhar, cada palavra sussurrada. Que não demorou muito para confirmar nossas suspeitas. Martinez recebeu uma mensagem durante a apresentação de Gabriel e imediatamente fez uma cara de quem já sabia o que estava sendo discutido. Chen começou a fazer perguntas específicas demais sobre detalhes que Gabriel ainda não havia revelado. Mas o momento decisivo foi quando Chen pediu para usar o banheiro e Martinez o seguiu para esticar as pernas. Sussurraram algo no corredor, olhando nervosamente para trás. Quando voltaram, ambos tinham a expressão de quem havia acabado de confirmar informações importantes. Gabriel notou minha expressão e fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. Ele havia visto também. "Cavalheiros", disse Gabriel, fechando sua apresentação. "Vou precisar de algumas horas para revisar os números finais. Que tal nos encontrarmos amanhã para fechar o acordo?" Depois que todos saíram, Gabriel fechou a porta do escritório e se virou para mim com um sorriso que fez meu estômago dar cambalhotas. "Você é brilhante", disse ele, caminhando em minha direção. "Eles são péssimos em esconder", respondi, tentando manter a voz firme, apesar da forma como ele me olhava. "Não. Você é excepcional em observar." Gabriel parou na minha frente tão perto que pude sentir seu perfume. "Sabe quantas pessoas conseguiriam perceber o que você percebeu? Qualquer um com olhos, qualquer um com inteligência, intuição e coragem para agir." Suas mãos pousaram na minha cintura. "Você me impressiona constantemente, Sofia." O toque das suas mãos através do tecido fino do vestido fez meu corpo inteiro se acender. "Gabriel, você não faz ideia do que provoca em mim quando demonstra essa inteligência", murmurou ele, me puxando ligeiramente mais perto. "O que provoco?" Seus olhos castanhos se escureceram. "Vontade de te mostrar exatamente o quanto você é valiosa, o quanto você é desejada." A palavra desejada saiu carregada de promessas que fizeram meu coração disparar. "Como vai descobrir quem está vazando as informações?" perguntei, tentando manter alguma racionalidade, apesar da proximidade dele. "Amanhã vou dar informações falsas para pessoas diferentes e ver qual versão chega até eles." Gabriel sorriu. "Mas hoje quero focar em você. Em mim. Em celebrar a mulher incrível que você está se mostrando ser." Suas mãos subiram pelos meus braços, deixando um rastro de fogo. "Sofia, você não faz ideia de como é linda quando está sendo inteligente e corajosa." Minha respiração falhou. "Gabriel, diga meu nome de novo", pediu ele, sua voz rouca. "Gabriel." Ele fechou os olhos por um momento, como se meu nome fosse uma carícia física. "Você está me enlouquecendo, Sofia. Completamente." "Bom", ouvi minha própria voz sussurrar, mais ousada do que nunca. Gabriel abriu os olhos e me olhou como se eu fosse a coisa mais desejável do mundo. "Bom? Porque você me enlouquece também, desde o primeiro dia." Era a primeira vez que admitia abertamente o efeito que ele tinha sobre mim, e a reação dele foi instantânea. Suas mãos se firmaram na minha cintura, me puxando completamente contra ele. "Sofia", gemeu ele, encostando a testa na minha. "Você não sabe o que está fazendo comigo." "Sei sim. Minha ousadia me surpreendia. E quero continuar fazendo." Gabriel me olhou nos olhos procurando algo. "Tem certeza?" Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. E naquele momento, com sua admiração brilhando nos olhos castanhos, com suas mãos me segurando como se eu fosse preciosa, me senti poderosa de uma forma que nunca havia experimentado. Não era mais a camareira invisível. Era a mulher que Gabriel Monteiro desejava, admirava, confiava. E essa sensação era mais viciante que qualquer droga. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de poder correndo pelas minhas veias. Pela primeira vez na vida, me sentia verdadeiramente vista, valorizada não apenas pela minha aparência,
mas pela minha mente. Gabriel havia me olhado como se eu fosse a mulher mais fascinante do mundo, e essa sensação era viciante. Encontrei-o no escritório da suíte, debruçado sobre papéis espalhados pela mesa. Ainda usava apenas uma calça social e camisa branca, com os primeiros botões abertos, revelando um pedaço do peito que fez minha boca secar. "Bom dia", disse ele sem levantar os olhos. "Como dormiu?" "Bem." Mentira. Havia passado a noite inteira pensando no momento em que estivemos quase colados no escritório. Preparando a armadilha, Gabriel sorriu, finalmente me olhando. Exato. 3 versões diferentes do mesmo projeto, cada uma com vazamentos específicos para pessoas diferentes. Me aproximei da mesa, muito consciente de como minha camisola de seda se movia contra minha pele. "Posso ver?" "Claro. Na verdade, preciso da sua opinião." Ele se levantou e veio para o meu lado. "Qual versão você acha que seria mais tentadora para alguém tentar lucrar por fora?" Estudei os documentos, sentindo o calor do corpo dele ao meu lado. "Esta aqui", disse, apontando para a segunda versão. "Os números são agressivos o suficiente para parecer uma oportunidade de ouro, mas não tão absurdos que levantariam suspeitas." Gabriel parou de respirar por um segundo. "Exatamente o que eu pensei." "Significa que estamos pensando igual?" "Significa que você é ainda mais inteligente do que imaginei." Seus dedos roçaram os meus quando pegou o papel. "E isso é extremamente excitante." A palavra excitante pairou entre nós como uma confissão. Ergui os olhos para encontrar os dele, escuros de desejo. "Gabriel, vista o vestido dourado hoje", disse ele, sua voz rouca. "Quero que você esteja deslumbrante quando derrubarmos esses idiotas." O plano funcionou melhor do que esperávamos. Durante o almoço, Gabriel casualmente mencionou para diferentes pessoas as 3 versões do projeto. Eu me mantive ao lado dele, sorrindo educadamente, enquanto observava cada reação, cada movimento suspeito. E então aconteceu. Chan recebeu uma ligação durante a sobremesa e saiu para atender. Voltou 2 minutos depois com uma expressão de quem havia acabado de receber informações valiosas. Martinez o seguiu até o bar com o pretexto de pedir outro drink. "Eles morderam a isca", sussurrei no ouvido de Gabriel. Sentiu-se enrijecer ao meu lado. "Qual versão?" "A segunda." Chen fez uma pergunta específica sobre o investimento de 50 milhões que só estava naquela versão. Gabriel virou a cabeça para me olhar, nossos rostos ficando a centímetros de distância. "Você é incrível." A intensidade nos seus olhos fez meu estômago se contrair. "Agora você sabe quem é o traidor na sua empresa. Agora eu sei que posso confiar em você completamente." Suas palavras saíram carregadas de significado. "E isso muda tudo, Sofia." "Muda como?" Gabriel se inclinou mais perto, sua respiração quente contra meu ouvido. "Significa que esta noite vou mostrar exatamente o quanto você significa para mim." O jantar foi no restaurante mais exclusivo de Miami. Gabriel havia reservado uma mesa privativa no terraço, com vista para o oceano e velas que criavam sombras dançantes nos nossos rostos. Eu usava o vestido dourado que ele havia escolhido, um número versátil que abraçava cada curva do meu corpo como uma segunda pele. A forma como Gabriel me olhava desde que saímos da suíte fazia minha pele queimar. "Você está diferente hoje", observou ele servindo vinho em nossas taças. "Diferente como?" "Mais confiante, mais poderosa." Seus olhos me estudavam intensamente. "Gosto dessa versão de você." "É assim que me sinto quando estou com você." As palavras saíram antes que pudesse censurá-las. Gabriel parou com a taça a meio caminho dos lábios. "Como assim?" "Quando estou com você me sinto viva, como se finalmente estivesse sendo quem sempre quis ser." Respirei fundo, reunindo coragem. "Você me faz sentir poderosa, Gabriel, e desejada e inteligente. Você sempre foi todas essas coisas. Eu apenas revelo que você já tinha." "Não", balancei a cabeça. "Você faz mais que isso. Você me faz querer ser corajosa. Me faz querer..." "Querer o quê?"
Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Querer você. Completamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Gabriel colocou a taça na mesa sem desviar os olhos de mim. Sofia, disse ele, e havia algo perigoso na voz. Eu sei que deve ter tido muitas mulheres mais sofisticadas, mais experientes. Comecei. Pare. Ele se inclinou para a frente. Pare agora mesmo. É verdade. Não é verdade. Sua voz ficou mais intensa. Você não faz ideia do efeito que tem sobre mim, do que sinto quando você demonstra essa inteligência brilhante, do que acontece dentro de mim quando você me olha como está olhando agora. Como estou te olhando? Como se me quisesse tanto quanto eu te quero. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando nossos dedos, como se estivesse disposta a se entregar completamente. Minha respiração falhou. E se estivesse? Se estivesse o quê? Disposta a me entregar. Apertei sua mão. Completamente. A você. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se minhas palavras fossem dolorosas de ouvir. Você não sabe o que está dizendo. Sei, sim. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Sei exatamente o que estou dizendo, Gabriel. E sei exatamente o que quero. O que você quer? Me inclinei para a frente, nossos rostos se aproximando sobre a mesa. Quero parar de fingir que isto é apenas negócios. Quero parar de fingir que não penso em você toda noite. Quero... Quero o quê? Sua voz estava rouca. Quero ser sua. De verdade. Não como parte de um contrato ou um papel que estou interpretando. Respirei fundo. Quero ser a mulher que você escolhe porque me quer, não porque precisa de mim para um projeto. Gabriel me olhou como se eu tivesse acabado de desafiar tudo em que ele acreditava. Sofia, começou ele, e quero que você seja meu também. As palavras saíram em uma torrente. Quero conhecer o homem por trás de todo esse controle. Quero ver você vulnerável, real, sem máscaras. Você não sabe o que está pedindo. Sei sim. Me levantei da mesa, contornando-a até ficar ao lado da cadeira dele. Estou pedindo para você confiar em mim, completamente, da mesma forma que eu estou me entregando a você. Gabriel me puxou para seu colo em um movimento fluido que me fez ofegar. Suas mãos pousaram na minha cintura, me segurando contra ele. Você vai ser minha ruína, sussurrou ele contra meus lábios. Ou sua salvação, sussurrei de volta. Nossos rostos estavam tão próximos que eu podia sentir sua respiração. A tensão entre nós era quase insuportável. Sofia, gemeu ele, se fizermos isso... Se cruzarmos essa linha, não há volta. Não quero volta. Passei os dedos pelo seu cabelo. Quero você, Gabriel. Todo você. Seus demônios, seus medos, seu controle. Tudo. Gabriel me olhou nos olhos procurando algo. E você? Está disposta a se entregar completamente? A confiar em mim mesmo quando não entender minhas decisões? Sim. Mesmo sabendo que posso ser intenso, especialmente sabendo disso. Gabriel sorriu e havia algo predatório e adorador naquele sorriso. Então vamos para casa, Sofia, porque esta noite vou mostrar exatamente o que significa ser minha. E enquanto nos levantávamos da mesa, minha mão na dele, soube que estava prestes a descobrir uma versão de mim mesma que nem sabia que existia. Uma versão que não tinha medo de querer, de se entregar, de ser completamente e irrevogavelmente sua. O trajeto de volta à suíte foi uma tortura deliciosa. Gabriel manteve a mão na minha coxa durante todo o percurso no carro, seus dedos desenhando círculos preguiçosos que faziam meu corpo inteiro vibrar de antecipação. Você está tremendo, observou ele, sua voz baixa e rouca. Você me deixa nervosa, admiti. Nervosa ou excitada? O sorriso predatório nos seus lábios fez meu estômago dar cambalhotas. Ambos. Chegamos à suíte carregando uma tensão sexual que poderia ser cortada com uma faca. Gabriel fechou a porta atrás de nós e se virou para me encarar, seus olhos castanhos escuros de desejo. Sofia, disse ele, se aproximando lentamente. Tem certeza absoluta do que quer?
Tenho. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Gabriel parou na minha frente, suas mãos subindo pelos meus braços nus, porque uma vez que eu te tenha completamente, não vou conseguir deixar você ir. Não quero que me deixe ir. Ele estava prestes a me beijar quando seu celular tocou. Gabriel o ignorou, suas mãos moldando meu rosto, dedos se entrelaçando no meu cabelo. O telefone tocou novamente. Gabriel, sussurrei contra seus lábios. Deixa tocar, murmurou ele, me puxando mais perto. Mas o telefone insistiu, tocando uma terceira vez. Desta vez, Gabriel resmungou uma maldição e verificou quem estava ligando. É do escritório em São Paulo. Emergência. Ele hesitou, claramente dividido entre o dever e o desejo. Preciso atender. Claro, disse eu, tentando esconder a frustração. Gabriel beijou minha testa rapidamente. 2 minutos, te prometo. Ele atendeu caminhando em direção ao terraço, mas sua voz era alta o suficiente para eu ouvir fragmentos da conversa. Como assim vazou? Não, isso é impossível. Quando isso aconteceu? Quem mais sabia dessa informação? Meu sangue gelou. Vazamento. Informação. Será que descobriram sobre nossa operação para desmascarar Chen e Martinez? Gabriel voltou para a sala com uma expressão sombria que eu nunca havia visto antes. O que aconteceu? Perguntei. Vazaram informações do projeto Atlantis, dados confidenciais que podem custar milhões para a empresa. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente abalado. Atlantis? Mas esse não era um dos projetos que você usou como isca? Gabriel parou de se mover e me olhou com uma expressão estranha. Como você sabe sobre o projeto Atlantis? Você mencionou o nome hoje cedo, quando estava organizando os documentos falsos. Mas mesmo enquanto falava, uma dúvida começou a crescer na minha mente. Não, Sofia, nunca mencionei esse nome. Sua voz ficou fria, controlada. O projeto Atlantis é ultra-confidencial. Apenas 5 pessoas na empresa sabem da existência dele. Meu coração começou a bater mais rápido. Gabriel, eu não... Onde você ouviu esse nome? Seus olhos me estudavam como se eu fosse uma estranha. Eu não sei. Talvez tenha visto em algum dos documentos. Não estava em nenhum documento que você teve acesso. Gabriel se afastou de mim, e a distância física pareceu abrir um abismo emocional. Sofia, preciso que seja muito honesta comigo agora. A frieza na voz dele me atingiu como um balde de água fria. Gabriel, o que está insinuando? Estou perguntando como você soube de informações que deveriam ser impossíveis para você conhecer. Você acha que eu... A realização me atingiu como um soco. Você acha que eu sou a espiã? Gabriel não respondeu, mas a expressão no seu rosto era resposta suficiente. Meu Deus, sussurrei, a dor se espalhando pelo meu peito como veneno. Você realmente acha que eu traí você? Sofia... Não. Levantei a mão, interrompendo-o. Não me venha com explicações agora. Você acha que eu sou capaz de te usar? De fingir tudo isso para roubar informações da sua empresa? Eu preciso considerar todas as possibilidades. Todas as possibilidades? Minha voz subiu 1/8. Gabriel, eu me entreguei a você completamente. E você acha que tudo foi mentira? Não é isso. É sim. As lágrimas começaram a queimar meus olhos. Você acha que uma camareira pobre é incapaz de ter sentimentos genuínos? Que tudo o que sinto por você é interesse pelo seu dinheiro? Gabriel tentou se aproximar, mas eu recuei. Sofia, por favor. Vou embora. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Vou pegar minhas coisas e voltar para o Brasil. Você não pode... Posso sim, explodi. Não sou sua propriedade, Gabriel. Sou uma pessoa com dignidade e não vou ficar aqui para ser acusada de algo que não fiz. Corri para o meu quarto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como havia sido tão idiota? Como havia me permitido acreditar que alguém como Gabriel Monteiro poderia realmente se importar com alguém como eu? Estava jogando roupas na mala quando ele apareceu na porta. Sofia, pare. Não. Continuei empacotando, tentando ignorar como minha voz estava trêmula. Acabou, Gabriel. Essa fantasia de Cinderela acabou. Você está certa.
Parei de me mover. O quê? Você está certa. Eu fui um idiota. Gabriel entrou no quarto, fechando a porta atrás dele. Um idiota com medo. Medo de quê? De você. Ele se aproximou lentamente. De como você me faz sentir. De como perdeu o controle quando estou com você. Gabriel, você quer saber a verdade sobre o projeto Atlantis? Ele parou na minha frente. Não existe, nunca existiu. Minha boca se abriu. O quê? Era outro teste, para ver se realmente havia um vazamento. Gabriel passou as mãos pelos cabelos. Quando você mencionou o nome, entrei em pânico porque eu falhei no seu teste. Não, ele segurou meus ombros, porque você passou e isso me apavorou. Não estou entendendo. Gabriel me soltou e começou a andar pelo quarto. Sofia, você é a única pessoa além de mim que sabia sobre os 3 documentos falsos. Se houvesse realmente um vazamento sobre um projeto chamado Atlantis, você seria a única suspeita lógica. Então você me testou. E você provou que não era você. Porque você mencionou Atlantis achando que era real, não tentando esconder que sabia sobre ele. Gabriel parou e me olhou com uma expressão destroçada. Você foi honesta, completamente honesta, e você me acusou mesmo assim. Porque estou aterrorizado, Sofia. A voz dele saiu quebrada. Aterrorizado de confiar em alguém assim, de me permitir sentir o que sinto por você. O que você sente por mim? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, lutando visivelmente consigo mesmo. Gabriel, insisti. Estou apaixonado por você, disse ele, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. Completamente, irrevogavelmente apaixonado. Meu coração parou. O quê? Desde o primeiro dia, desde o primeiro olhar. Ele se aproximou novamente. Você entrou naquele quarto e mudou tudo para mim, Sofia. E isso me apavora porque... Por quê? Porque nunca senti isso antes. Nunca quis alguém assim. Nunca precisei de alguém assim. Seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas não derramadas. E tenho medo de estragar tudo. Como estrago tudo? A dor na voz dele me partiu o coração. Gabriel, por favor, sussurrou ele. Não vá embora. Eu sei que não mereço. Sei que fui um idiota, mas... Por favor, dê-me uma chance de fazer isso direito. Olhei para o homem na minha frente, poderoso, vulnerável, completamente desconstruído, e vi a verdade nos seus olhos. Ele estava apaixonado. De verdade. Como posso ter certeza de que você não vai duvidar de mim novamente? Perguntei. Gabriel se aproximou mais, suas mãos moldando meu rosto com uma delicadeza que me fez tremer. Porque vou passar o resto da vida provando que confio em você, que você é a coisa mais importante do meu mundo. Sua testa encostou na minha. Sofia, eu te amo. Te amo de uma forma que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Estava prestes a responder quando seu celular tocou novamente. Ignore, sussurrei. Não posso. Pode ser sobre o vazamento real. Gabriel atendeu sem se afastar de mim. Alô? Pude ouvir a voz agitada do outro lado da linha. Senhor Monteiro, descobrimos quem estava vazando as informações. Era Martinez, temos provas. Gabriel me olhou com uma expressão de alívio e adoração. Ótimo trabalho, disse ele ao telefone, mas seus olhos nunca saíram dos meus. Lidem com isso, estou ocupado com algo muito mais importante. Ele desligou e jogou o telefone no sofá. Onde estávamos? Perguntou, suas mãos voltando ao meu rosto. Você estava me dizendo que me ama, sussurrei. Te amo, repetiu ele, como se estivesse testando as palavras. Sofia Almeida, te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. E quando nossos lábios finalmente se encontraram, soube que nossa história real estava apenas começando. O beijo foi como uma tempestade, intenso, desesperado, carregado de todos os sentimentos que havíamos guardado durante aqueles dias de tensão. As mãos de Gabriel se entrelaçaram no meu cabelo, enquanto as minhas se agarravam ao tecido da sua camisa, como se quisesse ter certeza de que ele era real. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Sofia, gemeu ele contra meus lábios.
Preciso te contar tudo, toda a verdade. Que verdade? Gabriel me pegou pela mão e me levou até o sofá, me fazendo sentar ao lado dele. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava as minhas. Sobre Helena, sobre meu passado. Sobre por que te escolhi. Meu estômago se contraiu. Gabriel, não. Você precisa saber tudo antes de decidir se quer ficar comigo. Ele respirou fundo. Helena não era apenas minha noiva. Ela era minha parceira de negócios também. E ela me traiu. Como? 3 semanas antes do nosso casamento, descobri que ela estava vendendo informações da empresa para concorrentes. Por 2 anos. A dor na voz dele era palpável. Ela usou meu amor por ela para destruir tudo que eu havia construído. Apertei suas mãos. Gabriel. Foi logo depois do acidente com Eduardo. Eu estava vulnerável, culpado, e ela aproveitou isso. Seus olhos castanhos se encheram de uma tristeza profunda. Percebi que nunca havia me amado de verdade. Eu era só uma oportunidade. Por isso você passou a controlar tudo? Por isso passei a não confiar em ninguém. Gabriel me olhou intensamente. Até você. E por que eu? Gabriel hesitou, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão difícil. Porque quando te vi naquele quarto pela primeira vez, você era tão genuína, tão real. Ele passou o polegar pelos meus dedos. Helena sempre representava um papel, mas você era apenas você, Gabriel. E eu queria isso. Queria alguém que não estivesse interessada no meu dinheiro, que não soubesse quem eu era, que pudesse me ver como homem e não como uma conta bancária. A honestidade na voz dele me cortou o coração. É por isso que não contou quem era no primeiro dia? É. Ele baixou a cabeça. Eu queria ser desejado por mim mesmo. Só uma vez na vida. Oh, Gabriel. Segurei seu rosto, forçando-o a me olhar. Você não entende? Entender o quê? Eu sabia. Minha confissão o pegou completamente desprevenido. Sabia o quê? Sabia quem você era, desde o segundo dia. Gabriel ficou imóvel. Como? Pesquisei seu nome na internet depois da nossa primeira conversa. As palavras saíram em uma torrente. Vi suas fotos, li sobre sua empresa, sobre Helena, sobre tudo. E não disse nada? Por que não importava? Segurei suas mãos mais apertado. Gabriel, quando descobri quem você era, já estava interessada no homem que conheci no quarto 12. O homem vulnerável, inteligente, que me fazia sentir especial. Gabriel me olhou como se eu fosse um milagre. Você sabia e ficou mesmo assim? Fiquei porque de você. Não apesar de quem você é, mas por causa de quem você é quando está comigo. Sofia. E sabe o que mais? Mesmo sabendo que você era bilionário, mesmo sabendo que poderia me dar qualquer coisa que eu quisesse, eu continuei te desejando pelos mesmos motivos que te desejei no primeiro dia. Que motivos? Pela forma como você me olha, como me faz sentir inteligente e desejável, como sua voz fica rouca quando diz meu nome. Sorri através das lágrimas que começaram a escorrer. Como você me vê, Gabriel? Realmente me vê. Gabriel me puxou para seus braços, me segurando como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você é incrível, sussurrou contra meu cabelo. Completamente incrível. Agora você sabe que não estou aqui pelo seu dinheiro. Agora eu sei que você é muito melhor do que eu mereço. Me afastei para poder olhá-lo nos olhos. Gabriel, preciso te contar algo também. O quê? Respirei fundo, reunindo coragem. Minha vida antes de te conhecer era vazia. Eu trabalhava, voltava para casa, dormia e repetia tudo no dia seguinte. Sem sonhos, sem esperanças, apenas existindo. Sofia, você me acordou, Gabriel. Me fez lembrar que eu sou uma mulher com desejos, sonhos, ambições. Toquei seu rosto. Me fez sentir viva pela primeira vez em anos. E agora? O que você quer agora? A pergunta pairou entre nós como um desafio. Era minha chance de ser completamente honesta sobre o que queria do futuro. Quero você. Quero fazer parte do seu mundo, mas como sua igual.
Quero trabalhar ao seu lado, usar minha inteligência para construir algo juntos. Hesitei. E quero que você confie em mim o suficiente para me deixar cuidar de você quando você precisar. Gabriel fechou os olhos como se minhas palavras fossem uma oração sendo atendida. Você quer dizer uma parceria real? Em todos os sentidos? Quero dizer que te amo, Gabriel Monteiro. Te amo exatamente como você é, com todos os seus medos e todo o seu controle. E quero passar o resto da vida provando isso para você. Quando Gabriel abriu os olhos, havia lágrimas neles. Sofia, E quero que você pare de se punir pelo passado. Eduardo não gostaria de ver você se privando de ser feliz. A menção do irmão o fez se enrijecer, mas não se afastar. Como você pode ter tanta certeza? Porque irmãos mais novos adoram quando os mais velhos encontram alguém que os faz sorrir de verdade. Sorri através das minhas próprias lágrimas. E eu quero ser essa pessoa para você, Gabriel, se você me deixar. Gabriel me olhou por um longo momento e pude ver a luta interna acontecendo em seus olhos castanhos. Medo contra a esperança. Controle contra a confiança. Passado contra futuro. Sofia, disse ele finalmente, se ficarmos juntos, de verdade, você precisa entender que eu ainda vou ter momentos difíceis, ainda vou querer controlar situações às vezes. Eu sei. E você precisa me prometer que vai me dizer quando eu estiver sendo excessivo, que vai lutar comigo quando necessário. Prometo. Gabriel segurou meu rosto entre suas mãos. E você precisa me prometer uma coisa mais importante ainda. O quê? Que nunca vai desistir de nós. Que quando eu tiver medo e tentar me afastar, você vai lutar para me trazer de volta. Meu coração se encheu de tanto amor que doeu fisicamente. Gabriel, eu te escolho. Hoje e amanhã, daqui a 50 anos. Te escolho com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades. Te escolho quando for fácil e quando for difícil. Mesmo sabendo que posso ser possessivo e controlador às vezes, especialmente sabendo disso, sorri. Porque agora eu sei que por trás de todo esse controle existe um homem que ama tão intensamente que tem medo de perder. Gabriel me beijou então, e dessa vez o beijo foi diferente. Era uma promessa, um compromisso, o início de algo real e duradouro. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Então é isso? Vamos tentar de verdade? Gabriel, disse eu, minha voz firme e decidida, não vamos tentar. Vamos conseguir. Como você pode ter tanta certeza? Porque pela primeira vez na minha vida, encontrei algo pelo qual vale a pena lutar. Beijei seus lábios suavemente. Te amo, Gabriel. E vou passar o resto da vida mostrando para você que esse amor é real. E vendo o sorriso que se espalhou pelo rosto dele, genuíno, vulnerável, completamente feliz, soube que havia tomado a decisão mais importante da minha vida. Não era mais Sofia, a camareira invisível. Era Sofia, a mulher que Gabriel Monteiro escolheu amar. E essa versão de mim era capaz de qualquer coisa. 6 meses depois, eu estava parada na frente do espelho do meu novo escritório, ajustando o blazer vermelho que Gabriel havia me dado de presente de aniversário. Não mais o blazer de uma funcionária, mas de uma sócia. Sofia Almeida, vice-presidente de desenvolvimento estratégico da Monteiro Hotels. Nervosa. A voz dele me fez virar. Gabriel estava encostado no batente da porta, magnífico em um terno cinza que realçava seus olhos castanhos. Mesmo depois de todos esses meses, ele ainda conseguia fazer meu coração acelerar com um simples olhar. Um pouco, admiti. É minha primeira apresentação para o conselho como sócia oficial. Você vai ser brilhante, como sempre. Ele se aproximou, suas mãos pousando na minha cintura. Lembra da primeira vez que notou algo suspeito nos investidores? Hoje não é diferente. Hoje é completamente diferente. Sorri, passando as mãos pela lapela do seu paletó. Hoje eu sei exatamente quem sou e qual é meu lugar aqui. E qual é seu lugar? Ao seu lado, como sua igual, como sua parceira em tudo. Gabriel sorriu, aquele sorriso que ele reservava só para mim.
Não conseguiria imaginar você em outro lugar. Nos últimos 6 meses, muita coisa havia mudado. Gabriel havia descoberto que Martinez não estava apenas vazando informações, estava planejando um golpe para tomar o controle da empresa. Com minha ajuda, conseguimos reunir provas suficientes para não apenas demiti-lo, mas processá-lo criminalmente. Minha percepção aguçada e habilidade para ler pessoas havia se tornado invaluável para os negócios. Gabriel não apenas reconheceu meu talento, como fez questão de me dar as ferramentas para desenvolvê-lo: cursos de administração, MBAs intensivos, mentoria com os melhores profissionais do mercado. Mas a mudança mais importante havia sido em nós. Gabriel, disse eu ajeitando sua gravata, posso te contar um segredo? Sempre. Às vezes ainda não acredito que isto é real, que você escolheu me amar. Gabriel segurou meu rosto entre suas mãos, me forçando a olhar em seus olhos. Sofia, você salvou minha vida. Me ensinou a confiar novamente. Me mostrou que é possível ter controle e vulnerabilidade ao mesmo tempo. E você me ensinou que posso ser poderosa e feminina, inteligente e desejada, forte e delicada. Somos um bom time, murmurou ele contra meus lábios. O melhor. Nosso beijo foi interrompido pela secretária batendo na porta. Senhor Monteiro, senhora Almeida, o conselho está pronto para a apresentação. Prontos, respondeu Gabriel, mas seus olhos nunca saíram dos meus. A apresentação foi um sucesso absoluto. Minha proposta para expandir a rede hoteleira para o mercado asiático foi aprovada por unanimidade, com um orçamento de $100 milhões sob minha supervisão. Parabéns, sócia, disse Gabriel quando saímos da sala de reuniões. Obrigada, sócio, respondi, gostando de como a palavra soava. Gabriel me puxou para um canto mais reservado do corredor. Sofia, há algo que quero te perguntar há semanas. O quê? Ele hesitou, e pela primeira vez em meses vi nervosismo genuíno nos seus olhos. O projeto da Ásia vai exigir viagens longas, reuniões em fusos horários diferentes, meses longe daqui. Eu sei. Estou preparada. Não é sobre você estar preparada. Gabriel passou as mãos pelos cabelos. É sobre nós, sobre como vamos lidar com a distância. Entendi imediatamente o que ele estava realmente perguntando. Mesmo depois de tudo que passamos, ainda havia uma parte dele que temia que eu fosse embora. Gabriel, disse eu, colocando as mãos no seu peito, você acha que depois de tudo que lutamos para construir, eu vou deixar alguns fusos horários nos separar? Não é só isso. É medo, o interrompi suavemente. Ainda é medo, Gabriel. E está tudo bem, eu entendo. Como você sempre entende tudo sobre mim. Porque te amo, e porque você me ensinou a ler as pessoas que importam. Sorri. Mas deixe-me esclarecer uma coisa para você. O quê? Você não vai se livrar de mim tão facilmente, Sr. Monteiro. Sou sua sócia nos negócios e na vida. E sócias não abandonam o navio. Gabriel riu, a tensão se dissolvendo dos seus ombros. Sócias também não abandonam, né? Nunca. Principalmente quando o sócio é o homem mais incrível que já conheceram. Sofia, disse ele me puxando para mais perto, posso te fazer uma pergunta muito importante? Sempre. Gabriel respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Você se casaria comigo? Meu mundo parou. O quê? Não agora, não hoje, mas, eventualmente, quando você se sentir pronta, quando tivermos construído ainda mais coisas juntos. Seus olhos castanhos brilhavam com amor e vulnerabilidade. Porque não consigo imaginar minha vida sem você, Sofia. Não quero imaginar. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes mesmo que eu pudesse responder. Gabriel, você não precisa responder agora. Sim. Ele parou de falar. Sim. Sim, eu me casaria com você. Sim, quero construir uma vida com você. Sim para tudo, Gabriel. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele era puro êxtase. Sério. Mais sério do que já fui, sobre qualquer coisa na minha vida. Gabriel me levantou do chão,
me girando no corredor como se fôssemos adolescentes apaixonados. Te amo, Sofia Almeida. Te amo, Gabriel Monteiro. Quando ele me colocou no chão, ambos estávamos rindo e chorando ao mesmo tempo. Então, disse ele, secando minhas lágrimas com o polegar. Prontos para conquistar a Ásia juntos? Prontos para conquistar o mundo juntos, corrigi. 3 horas depois estávamos no terraço da nossa cobertura. Nossa, não apenas dele, comemorando com champanhe e vista para a cidade que havia se tornado verdadeiramente nosso lar. Posso te fazer uma confissão? Perguntou Gabriel, me puxando para seus braços. Sempre. Naquele primeiro dia, quando você entrou no quarto 12, eu soube. Soube o quê? Que você ia mudar minha vida para sempre. Ele beijou minha testa. Não sabia como, não sabia quando, mas soube que daquele momento em diante nada seria igual. E você estava certo. Estava. E você? Quando soube? Pensei por um momento, relembrando aquela manhã que parecia ter acontecido numa vida anterior. Quando você me pediu para terminar o que começou, naquele momento algo dentro de mim soube que você não estava falando apenas sobre a limpeza do quarto. Não estava, confirmou ele sorrindo. Estava falando sobre nós, sobre nossa história. E ainda estamos escrevendo ela. Ainda estamos, concordou Gabriel. E Sofia? Sim? Mal posso esperar para ver o que vem a seguir. Olhei para o homem nos meus braços, poderoso, mas vulnerável, controlador, mas confiante, meu parceiro em todos os sentidos da palavra, e soube que nossa história estava apenas começando. Porque Sofia, a camareira invisível, havia morrido naquele quarto 12, e em seu lugar havia nascido Sofia Almeida, empresária, sócia, mulher apaixonada e amada. A mulher que Gabriel Monteiro escolhera não apenas para amar, mas para construir um império ao lado. E juntos íamos conquistar muito mais do que hotéis de luxo. Íamos conquistar uma vida inteira de paixão, parceria e amor verdadeiro. A história da camareira e do milionário havia se tornado a história de 2 almas que se encontraram no momento certo e decidiram reescrever todas as regras juntas. E essa era apenas a primeira parte da nossa saga.